Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Duarte e hoje eu vou trazer para vocês uma aula de conjunto. Sou professor de matemática e, junto com o curso Aprobare, estaremos trazendo algumas aulas para o concurso da CEMIG, ok? Pessoal, primeiramente, vamos ter noção aqui, uma breve noção do que seria um conjunto. Conjunto, galera, é uma coleção de quaisquer objetos. Ou seja, toda vez que eu pego elementos ou objetos e coloco em um determinado local, eu estou falando de um conjunto. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto das letras A, E, I, O e U. Essas letras são as vogais, ok, do nosso alfabeto, correto? Então, quem que seria esse conjunto? O conjunto das vogais do alfabeto. Já na parte de baixo, eu tenho aqui um conjunto E. E esse conjunto tem MG, ES, SP e RJ. Então, quem que seria esse conjunto, pessoal? Seria o conjunto dos estados, né? Dos estados de... Opa! Seria o conjunto dos estados da região sudeste. Beleza? E aí, o que que acontece? A gente tem mais agora embaixo um outro conjunto e ele é o conjunto P, com os números 2, 3, 5, 7, 11. Esses números, pessoal, na matemática, eles são conhecidos como números primos, ok? Números primos. Então, esses são os números primos. Quem que seria esse conjunto? Esse conjunto seria o conjunto dos números primos, ok? E agora, pessoal, vamos ver como que a gente pode representar, ok, um conjunto. Primeiramente, o conjunto, ele sempre será representado por uma letra maiúscula. Então, a gente tem aí um conjunto A. Eu posso, por exemplo, descrever os elementos desse conjunto. Um exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, e esse conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Neste caso, eu descrevi, ok, todos os elementos desse conjunto A, beleza? Esse mesmo conjunto A, ele pode ser representado matematicamente como um x, ok? É um valor que eu não conheço, pertencente, esse símbolo de pertence, esse símbolo de pertinência, aos números naturais, que é um conjunto que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Tal que 1 é menor que x, menor ou igual a x, que é menor igual a 6. Ou seja, são todos os números naturais que estão entre 1 e 6, beleza? E eu posso representar esse conjunto também através de um diagrama. E o que seria um diagrama? O diagrama, pessoal, muitas vezes, ele tem a forma de uma circunferência ou a forma de uma figura retangular, de um quadrado. O diagrama ele pode ter qualquer forma. Nós utilizamos mais a fórmula circular. Então, esse diagrama aqui, ele até recebe o nome de diagrama de Venn, ok? E o que acontece? Neste diagrama, eu vou representar esse conjunto. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho três formas de representar um conjunto. Eu posso representar esse conjunto fazendo a descrição, né, enumerando os seus elementos. Eu posso representar um conjunto escrevendo uma característica dele, ou seja, ele é um número natural que está entre 1 e 6, e eu posso representar um conjunto através de um diagrama, ok, que é conhecido como diagrama de Venn. Pessoal, uma coisa muito interessante que a gente está precisando, que a gente precisa saber, é que dentro do conjunto a gente tem esses números aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2. Nós dizemos que o número 2 ele pertence, ok, ao conjunto A. Então, este símbolozinho aqui, ele é o símbolo de pertence. Ele vai ser usado quando você quer falar, ok, que um elemento, opa,
um elemento, ele está ali no conjunto. Então, a gente tem um símbolo de pertence. Então, toda vez que eu quero falar que um elemento está no conjunto, eu uso o símbolo pertence. Beleza, pessoal? Então, esse símbolo pertence, ele é justamente esse ezinho aqui, ó. Então, eu quero falar, por exemplo, que o número 6 está no conjunto. Eu quero mostrar que o número 6 está no conjunto. Como que eu posso escrever? Eu posso falar que 6 pertence, ok, ao conjunto, que neste caso, 6 pertence ao conjunto A. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada em algo que é conhecido como conjunto unitário, ok? O próprio nome já diz. O que seria um conjunto unitário? O conjunto unitário, ele é aquele conjunto que ele possui somente um elemento. Então, o que é o conjunto unitário? É aquele que tem somente, beleza? Então, somente, não tem mais nenhum, um elemento. Então, pessoal, ele só tem um valor dentro desse conjunto. Por exemplo, eu quero o conjunto dos números primos, ok? Que sejam pares. Então tá, eu quero o conjunto dos números primos, ok? Que sejam pares. Vai, professor, mas espera aí. Como assim? Eu quero descobrir, gente, qual que é o conjunto dos primos, né? Que são pares. Dessa forma, o que eu tenho? Eu tenho somente o número 2, porque é o único primo par. Então, esse número 2, ele vai ser parte, ele vai ser elemento desse meu conjunto unitário. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para você um conjunto A igual a 3, sempre representamos o conjunto dentro de chaves, beleza? Então, o que vai acontecer? Toda vez, pessoal, que eu tiver um conjunto que tem somente um elemento, esse conjunto recebe o nome de conjunto unitário, beleza? E aí agora a gente tem também um conjunto que é chamado conjunto vazio. Esse conjunto vazio, pessoal, o próprio nome já diz, ó, vazio. Ele não possui elementos, ok? Não tem nenhum elemento. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A e eu quero falar que esse conjunto é vazio. Eu tenho duas formas de fazer isso. Primeira, represento duas chaves, somente as duas chaves, não coloco mais nada, ou eu não faço as duas juntas, tá, gente? Então, ou eu falo que o conjunto A, ele é vazio. Olha, vazio. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto, beleza? Nesse conjunto eu tenho os números 1, 2 e 3. Aí eu quero tirar desses números aqui, ok? Eu quero escrever o conjunto e que seja um número maior que 5. Ué, peraí, eu só tenho 1, 2 e 3. Tem algum número maior que 5 aqui dentro? Não tem. Por não ter, então esse conjunto A, né, ele seria vazio. Então, pessoal, o que que a gente viu até agora? Deixa eu voltar aqui. A gente viu o conjunto unitário, que é aquele que possui somente um elemento. E a gente viu também agora o conjunto vazio, que é aquele que não possui elementos, ok? Aquele que não possui elementos, beleza? Então, a gente tem esses dois tipos de conjuntos iniciais que a gente está estudando. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho agora os subconjuntos. Pessoal, vamos pensar na seguinte situação. O que seria um subconjunto? Subconjunto, pessoal, nada mais é que uma parte do conjunto, um pedaço do conjunto. Beleza? Esse daqui é bem interessante, viu? É uma parte do conjunto. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou representar através de escrevendo mesmo, né, gente? Um conjunto A. E nesse conjunto A, eu vou colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Beleza. Então, eu escrevi o meu conjunto A, que ele vai dos números 1 até o número 8, ok? Números naturais. Então, vamos supor que eu falo um conjunto B agora, e este conjunto B, ele possui os números 2, 3 e 4, ok? Se você observar, o que está acontecendo aqui com esse conjunto B? O número 2 está no conjunto B e está no conjunto A. O número 3 está no B e está no A. E o número 4 está no B e está no A. Então, olha esse conjuntinho aqui com esses números que eu vou estar grifando para você ver. Ele é justamente quem? Ele é justamente o meu conjunto B. Então, nós dizemos que o B é subconjunto do conjunto A. Então, o que acontece com o subconjunto? Um subconjunto, ele vai ser característico, né? vai ser subconjunto, se todos os seus elementos estiverem dentro do conjunto maior, ok? E uma questão é que para a gente representar isso, nós sempre representamos da seguinte forma. Nós falamos que o conjunto B, ok? Ele está contido no conjunto A. O símbolo de contido, pessoal, é esse tipo um U deitado para baixo, tá bom? Então, nós dizemos que B está contido em A. Prestem atenção. Quando for subconjunto, você sempre vai usar o símbolo de contido, beleza? Este símbolo é o símbolo de contido, ok? Quando for, aí agora tem aqui uma maldade, pessoal, que a gente viu no início aí da aula. Quando for elemento, o número 2 é um elemento do conjunto. O elemento, a gente usa o símbolo de pertence, ok? Então, a gente tem essas duas situações. A gente tem aquele aonde eu vou utilizar o símbolo de contido, e eu tenho aquele onde eu vou utilizar o símbolo de pertence, beleza? E o que acontece? O símbolo de contido, ele só é usado para subconjuntos, beleza? Somente subconjuntos usa o símbolo de contido. Somente elementos usam o símbolo de pertence. Então, tem que ter essa maldade. Por quê? Porque isso pode cair em prova, tá, pessoal? Ele pode falar lá, o número 3 está contido no conjunto A? Não, o 3 não está contido no A, o 3 pertence ao conjunto A. E esse subconjunto, pessoal, eu poderia representá-lo de alguma forma, olha só. Por exemplo, eu posso aqui representar o conjunto A, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou representar o conjunto A, e dentro do conjunto A eu vou anotar os seus elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, dentro do conjunto A, eu representei todos os seus elementos. E eu falei que tinha um conjunto B, né? E esse conjunto B, ele era os números 2, 3 e 4. Olha o conjunto B dentro do conjunto A. Então, é dessa forma que eu represento no diagrama. Eu poderia, pessoal, representar isso desta forma. Olha só, eu poderia colocar aqui um conjunto grandão, beleza? E esse conjunto eu falar que é o conjunto A. E dentro desse conjunto grandão, eu colocar um conjunto menor. E eu falar que esse daqui é o conjunto B. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar, né, que o B está contido no conjunto A. Existem também notações que falam que o conjunto A contém, tá? Ó, o símbolo muda. B contido em A contém B. Se A contém B, pessoal, significa que o conjunto B está dentro de A. Uma coisa interessante que a gente tem que perceber para identificar esses símbolos é que essa abertura aqui, olha, tá vendo? A abertura do símbolo de contém e contido, ela sempre fica para o lado do conjunto maior. Então, ó, este daqui, ela está pelo lado do A, então ele é o contém. Então, a gente fala que B, aliás, contém não, ele é o contido, né?
B está contido em A. E essa daqui, o que que eu digo? Eu digo que o A contém B, ok? Contém B. Se eu falo, por exemplo, um conjunto aqui agora, vou colocar um conjunto C. Conjunto C. Esse conjunto C, pessoal, eu vou falar, vou colocar aqui no cantinho, estou trabalhando em relação a isso daqui, tá? Sempre em relação ao A aqui. O conjunto C, eu tenho os números 1, 5, 6 e 9. Gente, peraí. Se você observar, o número 1, ele está, ok, aqui no conjunto. Beleza. O número 5, ele também está. O número 6 também. Mas o número 9 não está. Esse número 9 aqui, olha, ele não pertence ao meu conjunto. Então, como que eu represento isso? Eu falo que 9, escrevo o símbolo de pertence e dou um risco neste símbolo. Então, eu digo que o 9 não pertence ao conjunto A. E da mesma forma, esse conjunto C, ele não está contido. Então, a gente faz o símbolo de contido e dá um corte nele. Não está contido em A. Então, eu tenho aqui que este é o símbolo de não pertence e este daqui é o símbolo de não contido. Ok? Então, é o símbolo de não contido. Beleza, pessoal? Pessoal, então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Na parte 2 da aula, eu já vou começar a trabalhar um pouco das operações com conjuntos, onde a gente trabalha muita interpretação de texto, porque o conjunto ele não engloba somente eu trabalhar com aqueles números ali, com a letra A, B e C. Ele engloba um pouquinho mais, eu posso contextualizar os conjuntos, que é algo que se chama teoria dos conjuntos, ok? E no próximo aula a gente vai estar trabalhando sobre essa teoria de conjuntos, e toda prova tem uma questãozinha, ok? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Valeu!